E aí como é que você consegue achar tempo para isso tudo? Irmão, se não for a presença de Deus, você não acha isso. A presença de Deus, ela tem o poder de organizar o seu interior. Ela vai organizando as suas emoções, vai organizando a sua mente, sabe? E com o passar dos anos, você vai organizando a sua vida. E nada melhor do que o tempo. O tempo é bom, não é, gente? O tempo é bom. Você vai ver, eu já falei isso aqui nessa primícia. Paulo, no começo da sua carreira, está brigando pelo seu apostolado. Ele está dizendo: se eles são apóstolos, eu também sou. Aí passa um tempo, Paulo diz: dos apóstolos eu sou o menor. E no final da sua vida ele já está dizendo que não é digno de ser chamado de apóstolo, porque nada melhor do que o tempo para trazer maturidade. O tempo ou deixa você maduro ou deixa você duro, ou você se torna alguém áspero, né? O tempo, ele desmascara as aparências. O tempo, ele revela as mentiras e expõe o caráter. Tempo é tempo, irmão. E só se conhece realmente. Por isso que Deus, ele sempre, quando falaram para Jesus, bom mestre, ele disse: por que me chamas de bom? Bom é um só, meu Pai que está no céu. Jesus não se deixou chamar de bom, porque ele ainda não tinha passado pela cruz. Bom não é o que começa bem, é o que termina bem, né? Então você vai ver muita coisa começando bem e terminando mal. Você vai ver muita coisa começando mal, mas terminando bem. Foi no final do dia que Deus dizia: servo bom e fiel, né? Por isso que Jesus não se deixou chamar de bom. Quando o jovem rico passou por ele e disse: bom mestre, ele disse: por que tu me chamas de bom? Bom é um só, meu Pai que está no céu. Bom é Ele, porque Ele já fez a sua obra. Ele faz o fim desde o começo. No final do dia da construção, da criação, Deus dizia: e viu Deus que era bom. Quando é que Deus vai dizer para você, servo bom e fiel? É no começo da sua vida ou no final dela? É no final dela. Então ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Na sua caminhada você vai ver. Ah, mas eu conheço. Não, só se conhece o que se pratica, não o que se estuda, irmão. Tem coisa que você estuda. Tem gente que estuda e nunca chega ao conhecimento. Você tem que praticar. Por isso que a fé sem obra é morta. Você pode estudar sobre fé a vida inteira, mas se você não pratica a fé é um músculo, você tem que mover ele. Fé é sair do normal. Por isso que quando você vai na academia, você volta todo doído, né? Por quê? Porque você mexeu em áreas dos seus músculos que você nunca mexeu. Tem movimentos que você nunca fez, e quando você faz, dói. Então cada vez que você acionar um músculo que nunca foi acionado, vai doer. Isso é na vida espiritual. Tem músculos espirituais na sua vida, acessos que você nunca entrou, porque esses acessos é só para os filhos. Amém? E nós não podemos então permitir que eu estudo uma coisa. Às vezes eu estudo e eu demoro para pegar, mas quando eu pratico aquilo eu pego rápido. Então a gente tem que cuidar com as distrações. Na presença de Deus a gente tem que ficar esperto, porque as distrações é perigosa. Senão passa ano e entra ano, passa ano e entra ano. Às vezes eu converso com pessoas que estão 30, 40 anos na igreja, mas nunca acionaram gatilhos. Nunca acionaram gatilhos de fé no seu ministério, na sua vida. Nunca tiveram uma experiência ativa com Deus, uma experiência. Não que a experiência ela te fundamenta, mas ela te traz sabedoria, irmãos. Amém? Então eu e você precisamos entender isso, porque senão, sem perceber, a gente vai cooperando com os sintomas do fim. Eu sou crente, sentado na igreja toda semana, mas sem perceber, se eu não ativar minha vida de fé, eu vou cooperando com os sintomas do fim. E quais são os sintomas do fim? O esfriamento do amor e o abandono da fé. E crentes na igreja que hoje têm dificuldades de crer em coisas que eles leem na Bíblia, coisa que os seus pais ensinaram, coisa que você já experimentou inclusive, mas hoje, por não ativar esse gatilho chamado fé na sua vida, e a fé ela opera pelo amor,
Então, esse texto de Moisés, ele me chama muita atenção. Eu estava lendo ele hoje à tarde aqui, e comecei a escrever algumas coisas. Moisés, ele foi desafiado por Deus para entrar, e Moisés entrou. E você vai ver, se você ler depois o capítulo, eu estou aqui com o capítulo 32, o 33 e o 34. Esses três capítulos, 32, 33 e 34 de Êxodo, é sensacional. Por quê? Porque Deus chama Moisés para o monte. Enquanto Moisés vai para o monte, o povo fica lá fazendo um bezerro. E aí Deus chega para Moisés e diz: ó, desce, porque o teu povo está desviado. E aí Moisés diz: o povo não é meu não, o povo é seu. E aí Deus disse: Moisés, eu vou matar esse povo. Eu vou matar. Deus está falando: eu vou matar esse povo, porque esse povo é de dura serviço. E Moisés, eu vou levantar você, eu vou chamar você para o ministério. Eu vou começar tudo de novo com você, está na Bíblia. Irmão, eu conheço pastor que, se Deus faz uma proposta dessa para ele, que diz que vai fechar todas as igrejas da cidade, só a dele vai ficar aberta. Ele diz: sou Deus de mistério, Deus de visão. Mas Moisés não, ele pulou na frente e disse: Deus, te arrepende agora do que tu falaste. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus. É muito doido isso. E Moisés começou a pregar para Deus. No capítulo 32, Moisés diz: Deus, lembra do que tu falaste a Abraão, a Isaac, lembra-te. Moisés está tentando lembrar Deus do que ele disse. Olha que doideira isso, gente. E o que mais me impressiona no amor de Deus é essa capacidade que Deus tem de deixar eu pensar que é eu que governo. Deus tem uma capacidade de recuar e deixar eu achar que é eu que estou controlando ele pela oração. Não, porque eu vou orar e Deus vai fazer, Deus vai dar. Se Deus quiser dar, querido, não é você que controla Deus. Oração não é para dar conselho para Deus. Oração é para ouvir o que Deus tem para dizer. Por isso, quando você for orar, fica quieto. Como é que é? Fica quieto, experimenta ouvir um pouco. Para ouvir. Quando você vai orar, você tem que ouvir também. E quando você tem que ouvir, você tem que parar de ouvir todo mundo. Depois eu vou ler em Gálatas o que Paulo diz. Paulo diz: quando eu tive uma revelação, eu não consultei a carne nem sangue. Ou seja, eu fui buscar Deus. Deus falou comigo. Então, irmãos, Moisés pregou para Deus e Deus disse, e está na Bíblia. Então, está na Bíblia isso, está no capítulo 32 o quê? No capítulo 32 e o 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que havia de fazer ao seu povo. Ele se arrependeu. Deus voltou atrás. Você acha que Deus queria matar alguém, irmão? Não? Claro que não. Deus, quando diz: eu vou fazer isso, eu vou destruir, tem gente que tem prazer em falar o que Deus quer fazer, mas na realidade Deus não quer fazer. Deus está procurando alguém que se importe com aquele povo. Quando Moisés pulou na frente e disse: não, Deus, risca meu nome do teu livro então. Moisés, eu fico imaginando Deus dizendo: é o meu garoto, é o meu guri, 80 anos, é o meu piá. E Deus disse, então Deus voltou atrás e disse: eu não vou fazer, Moisés. Aí Moisés disse: tá bom. Aí Deus, se você ler o capítulo 33, Deus disse: tá bom, mas eu também não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse: não, anjo? Nós não queremos anjo. Se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, então eu vou. A minha presença irá com você. Ele diz: não é isso que eu quero. Eu não quero sinais, eu não quero milagres, maravilhas. Eu quero o cabode, eu quero o peso do teu caráter. Deus diz: tá bom, Moisés, eu vou fazer isso que você está falando também.
Então Moisés disse: então me mostra a tua face. Você está me entendendo? Deus vai dizendo não, e Moisés vai entrando. O não de Deus é para você entrar ou é para você sair? Então nem sempre que Deus diz não para você é exatamente o que Ele está querendo dizer para você. Quem aqui tem filho pequeno e diz não para o filho, e ele vai chegando perto e vai mexendo na sua camisa: pai, por favor. E você diz: não, eu já falei não. E nem você sabe o que disse não. Aí ele vai ganhando você, vai ganhando. Aí você se diz: para, vai, sai daqui. É ou não é? Você diz ou não diz? Por quê? Porque você não suporta olhar. Aí ele diz, você diz, faz aquela cara de macho brabo e diz: só vou deixar hoje, não deixo mais. Final, conclusão da história: você deixa, leva e ainda dá dinheiro. É ou não é assim? Essa é a beleza da paternidade. É Deus diz não para ver a tua reação, para ver se você fica: Deus, eu sou tão querido. Deus gosta da briga, irmão. Deus gosta da confusão, de você entrar e dizer: não, Deus, estamos juntos. Eu vou entrar. Irmão, eu só sou pregador porque eu sou teimoso. Porque se eu fosse ouvir todo mundo que disse que eu não tinha chamado para pregar, se eu fosse ouvir todo mundo que disse que eu não tinha, minhas pregações não podem passar na televisão, porque eu não sei, eu não paro quieto, que eu falo errado o português. Se eu fosse ouvir todo mundo, porque eu nem roupa de crente eu tenho. Se eu fosse ouvir todo mundo que já me desanimou, mas eu não consultei a carne, irmão. Eu vi o Espírito e entendi que todo mundo que passou pela minha vida, passou muita gente pela minha vida, pastores, pastoras, líderes que disseram não. Eu peguei o não de todo mundo e fui entrando mais. E fui entrando mais. Não briguei com ninguém, não discuti com ninguém, não xinguei ninguém, não me rebelei contra ninguém, mas eu fui entrando. Porque eu sabia que aquele não era de Deus. Era só para saber até onde eu queria ir. O não de Deus não é para você ir embora, é para você entrar. Entra. Eu estou te chamando para entrar, diz o Senhor. O meu não é para te matar, o meu não é para te atrair. Sabe por quê? Porque quando você está construindo o caráter de alguém, você não pode dizer só sim. Quando você constrói o caráter do seu filho, você vai ter que dizer mais não do que sim. Porque se você só disser sim para o seu filho, você não constrói um filho, constrói um monstro. Mas se você diz não, e depois vai dizendo sim, isso é paternidade. Quando Deus diz não, Ele não quer matar ninguém, Ele não quer destruir ninguém, Ele só quer alguém que se importe. Alguém que não pense só em si. Evangelho não pensa só em si. Hoje nós estávamos indo para casa. Ontem nós estávamos indo embora. Samuel foi conversando, a gente foi conversando dentro do carro. E aí chegou em casa e disse: mas filho, por que isso? Ele disse: pai, porque nós aprendemos a pensar primeiro nos outros. Não foi assim que o Senhor nos ensinou? Não é para pensar primeiro nos outros? Eu disse: não, você está certo. Então ensine seus filhos que o não. Sabe onde é que está o seu sim? O seu sim está no sim dos outros. Quando você disser sim para os outros também. Por isso, quando Deus te der um cargo de liderança, quando Deus te colocar na frente de coisas, seja um homem bom, seja uma pessoa abençoada. Amém? Traga todo mundo para dentro. Ah, mas eu vou me decepcionar. Vai demais, vai decepcionar bastante. Vai se arrebentar. E tomara que você se arrebente. Porque ninguém cresce em amor sem se decepcionar. Ninguém cresce em amor sem se frustrar. Ninguém cresce em amor sem se machucar, sem se ferir. Amar é correr riscos de não ser correspondido. Confiar é correr risco de ser traído. Isso é evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa é anátema. Isso é evangelho de Jesus. Mas eu vou me arrebentar. Não vou, pastor, se eu confiar, vai.
Não pode confiar em todo mundo, não pode mesmo. Mas se você está firme em Cristo, tem muitos nãos que você disse que você não sabe nem por que disse. Diga para alguém que está do seu lado: dias ruins também chegam ao fim. Pastor, mas será que Deus tem coisa grande na sua vida? O que você acha? Você acha que Deus tem coisas grandes na sua vida? Posso perguntar uma coisa? Estão invejando você? Então Deus tem coisas grandes na sua vida. Estão perseguindo você? Você está com vontade de bater uns 3 ou 4? Então Deus tem coisas grandes na sua vida. Por quê? Porque o seu pai, eu sempre digo isso para os meus filhos: ouça o conselho dos pais, porque ninguém vai te ensinar com tanto amor. E o seu pai é a única pessoa que quer que você seja melhor do que ele. Se você tem um pai biológico ou espiritual, alguém que cuida do seu coração, se ele é pai, ele sempre vai querer que você seja melhor do que ele. Então, seja impulsionado pelos pais. Mas fico me julgando. A única pessoa que julga você 24 horas é você mesmo. Para de olhar para você com desprezo. Se ame um pouco mais. Sorria. Vai no espelho e diz: eu não vivo sem você, Luiz. Eu falo todo dia comigo. Você fala consigo, pastor? Eu falo comigo. Eu gosto de ficar sozinho para falar comigo. Eu libero palavras sobre a minha vida. Eu libero. Pastor, mas isso não é narcisismo? Não é não, irmãos. Eu saber quem eu sou. Identidade não é narcisismo não. Eu sei quem eu sou. Amém? 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 Esses 7 dias aqui eu estou com um arado na mão, abrindo a terra para você. O que é que eu tenho que fazer? Só vai jogando semente. Eu vim aqui 7 dias com um arado na mão para abrir a terra para você. Abrir a terra sobre os seus negócios. Deus vai te dar grandes negócios. Deus vai fazer, mas você precisa saber o que fazer com isso depois. Deus vai te levar para as nações, vai tornar você um grande ministério, uma grande família. Vai fazer coisas sobrenaturais com você, mas você precisa saber o que fazer com isso depois. Então esse é o meu trabalho. Eu estou aqui com um arado na mão, abrindo a terra. Quem tiver semente, por favor, semeia. Não é para mim não. Semeia e diga: olha, Deus, eu vou viver isso. Mas pastor, qual será o meu chamado? O seu ministério está sempre perto da sua dor. Te peguei. O seu ministério está sempre perto da sua dor. Irmão, eu atraio viciado em droga. Eu atraio. Tem 10 carros, o cara vai pedir moeda no meu. Por quê? Porque o seu ministério sempre está perto da sua dor. Se você experimentou cura num lugar, libertação no lugar, certamente vão bater na sua porta para pedir ajuda justamente naquele lugar que você venceu. Então guarde isso. Quer descobrir o seu ministério? Descubra a dor que você teve que vencer, ou ainda está lutando com ela. Seu ministério está sempre ali perto. Amém? Amém? Como eu disse no começo desse culto, todo excesso na realidade é falta. Por isso, irmãos, que eu sou um cara que eu gosto de adorar a Deus. Eu gosto de criar um ambiente de adoração. Eu não consigo pregar sem música, sem esse temor. Por quê? Porque, irmãos, pastor, mas fico me criticando, fico me julgando, Você nunca vai ver um crítico, condenador, julgador em um ambiente de quebrantamento. Porque num ambiente de quebrantamento, irmão, todo mundo abre mão, solta a espada, todo mundo solta o canivete, todo mundo solta. Amém? Num ambiente de quebrantamento, cara. Então, antes de você começar a fazer, a falar, a ministrar, a abrir qualquer negócio, crie primeiro um ambiente de quebrantamento naquele lugar. Gaste algumas horas chorando por aquilo, orando por aquilo. Num ambiente de quebrantamento, irmão. Meu Deus.
Moisés foi claro com Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor não ir conosco, como é que a gente vai fazer? Pois como há de se saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Moisés sabia: eu sei quem somos, nós sabemos quem somos, mas se o Senhor não for conosco, como é que as pessoas vão saber que nós somos teus? O Senhor tem que ir conosco, porque o Senhor está conosco que todo mundo nos respeita. É porque o Senhor está conosco que as coisas dão certo e funcionam na nossa vida, Pai. Então, querido, não faça funcionar sem Deus. Tem prazo de validade. Crente sem a presença tem prazo de validade. Por que você vem na presença de Deus? Por que você entra na presença de Deus? Tem gente que vem e entra pela primeira vez por causa do pão. Tem necessidade de comer aquele pão, tem necessidade daquilo, tem alguma necessidade. Mas eu não posso permanecer na presença de Deus por causa do pão. Porque se eu permaneço na presença de Deus por causa do pão, eu não sou um intercessor, eu sou um consumidor. Então, em muitos casos eu não busco mais Deus por causa de mim. Eu busco a Deus porque eu sou intercessor. A vida de Deus passa por mim para tocar outras pessoas. Essa é a concepção que eu e você precisamos ter. Amém? Deus não pode servir com sementes um consumidor. Por quê? O consumidor vai comer a semente. E ele dá pão para o que come, mas semente ele dá para quem? Semeia. E quando eu falo isso, eu não estou falando de monetariamente, eu não estou falando monetariamente, eu não estou falando de dinheiro. Porque você pode estar comendo a semente, Deus está te dando dons e você mesmo comendo deles. Deus pode te dando a capacidade de servir outros e você vai comendo disso na sua própria mesa. Então, irmãos, você foi chamado para ser um provedor. Diga comigo: provedor. Irmão, um provedor, ele não é ofensivo. Um provedor, ele está sempre chegando para servir, não para ofender. Um provedor, ele não pisa em pessoas, ele abençoa pessoas. Amém? Um provedor, ele não se ofende quando é decepcionado. Nós uma vez criamos até uma camisa aqui no meu van: não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Era nosso lema naquele ano: não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Viva naquilo que Deus te chamou. Amém? Amém? É difícil demais, não é, lidar com os espertos? Você já parou na frente de alguém que você sabe que a pessoa está te enganando? Que você sabe que ela está falando não é verdade? Agora deixa eu te falar uma coisa, guarda isso no seu coração. Se você trouxe uma caneta, escreve, porque isso é profundo. Isso mudou a minha vida. A esperteza vira tolice diante da integridade. A esperteza vira tolice diante da integridade. Amém? Tem até uma história que eu vi na internet há algum tempo atrás. A esperteza, porque tem quem acha que é esperto, quer levar vantagem em tudo. Mas a esperteza, ela vira tolice diante da integridade. E aí quem está no comércio acha que só vai dar certo se for esperto. Acha que só vai dar certo na indústria se for esperto. Não, você tem que ser íntegro. Porque vai chegar uma hora que o povo vai cansar da expertise. Deixa eu te falar uma coisa. Tem a história de um açougueiro. Não sei se você já viu isso alguma vez na internet. O cara ele é dono do açougue. Ele estava fechando o açougue. Aí chegou uma senhora e disse: você me atende ainda? Ele olhou e disse: não, atendo a senhora. É rápido, só quero um frango. Ele pegou, abriu o freezer, só tinha um frango, um só. Aí ele pegou um frango, botou na balança, deu 1,5 kg. E ela disse: você não tem o maior? Não tinha. Ele botou aquele frango dentro do freezer, baixou assim, pegou o mesmo e botou na balança. Ela não viu, ele ficou com o dedinho na balança, deu 2 quilos. Ela disse: eu vou levar os 2.
E agora, Juvenal? A expertise, irmãos, um dia ela vai ter que se prostrar para a pureza. Porque quem vê a Deus não são os espertos, são os puros de coração. Quem vê a Deus não são os espertinhos, são os puros de coração. Aleluia, você tem a perspicácia do negócio. Deus te deu uma graça de ganhar dinheiro. Deus te deu uma graça de vender, de cobrar, de fazer, de criar. Deus te deu graça, te deu sabedoria. Isso é uma graça de Deus, você não precisa inventar mais nada. É graça de Deus. Se Deus precisasse da sua expertise, Ele não era Deus. Porque a expertise, ela começa achando que é inteligente. Daqui a pouco ela está enganando pessoas. Daqui a pouco ela está enganando todo mundo. E a pessoa fica se gabando disso. Diga comigo: uma vida íntegra é a maior defesa contra a maldade. Irmão, a integridade, ela silencia os críticos e os espertos. Amém? Uma vida íntegra é a maior defesa contra a maldade. A integridade silencia os críticos e os espertos. Porque é muito difícil você humilhar um coração humilde. Ninguém consegue humilhar um coração humilde. Um coração puro ninguém consegue humilhar. Você se esforça, a pessoa não se humilha, não se sente humilhada. E coisa boa se a gente pudesse ser assim. Quem se sente humilhado é o coração orgulhoso. O coração humilde não se sente humilhado. E quer saber uma coisa? O puro de coração, ele tem mais noção da maldade do que o próprio maldoso. O puro de coração, ele tem mais perspicácia com a maldade do que o próprio maldoso. Porque muitas vezes o maldoso, ele é maldoso para ganhar com aquilo, achando que ele está ganhando alguma coisa com aquilo. O puro não. Ele sabe que está mentindo, que a pessoa está mentindo, mas ele continua puro. E a pessoa continua mentirosa. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. 2 Timóteo 4, vamos ler do versículo de 1 a 5, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, isto aí que seja oportuno, quer não, ou seja, isto em tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá em tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido às verdades, entregando-se a fábulas. Tu, porém, agora a conversa é com o crente. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, vai acontecer isso, as pessoas vão ser assim. Agora ele diz: mas tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu gosto mais da minha tradução, que diz assim: Segunda Timóteo capítulo 4 diz assim: conjuro-te que diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, prega a palavra, isto é em tempo e fora de tempo, admoesta, repreende e exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Ou seja, em outras palavras, traduzindo, tu, porém, mantenha a mensagem viva. Mantenha a mensagem viva. Era costume dos pastores, quando levavam as ovelhas para o pasto, muitos pegavam óleo e passavam na cabeça dela e passavam nos ouvidos para não pousar mosca. Beuzebu é o deus das moscas.
Porque senão as ovelhas não conseguiam engordar, elas de vez em quando elas tinham que levantar para sacudir a cabeça, e elas não se concentravam em pastar, em comer. Pessoas ungidas, irmãos, não dão ouvido a fábulas. Pessoas ungidas não dão ouvido a fábulas. Um ungido de Deus, você pode ficar tranquilo, ele não cai em falsas doutrinas. Um ungido de Deus, porque ele está pastando ali, irmão. Ele tem um Senhor que guia mansamente ele pelas águas tranquilas, que refrigera a sua alma, que unge a sua cabeça com óleo, e o seu cálice transborda. Tem uma geração hoje que tem coceira nos ouvidos. Tu, porém, mantém a mensagem viva. Deus está te chamando de bem-aventurado, mas infelizmente existem ouvidos que coçam, que ouvem sempre, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. 1 Timóteo 5, 22. Paulo falou isso para Timóteo: conserva-se puro, conserva-te puro, conserva-te puro. Pureza não é sinal de inocência cega. Pureza é sinal de diligência. E você só consegue viver isso na presença de Deus. Porque se você não estiver na presença de Deus, você vai estar construindo bezerro de ouro. Se você não subir para estar com Deus, você vai estar construindo bezerros de ouro. Por favor, saia desse lugar. Pureza, eu vou falar, não é sinal de inocência. Às vezes a gente olha para aquela pessoa e diz: ai, como ele é menino, bobinho. Ele não é bobo, irmão, ele é puro. Ele não é bobinho, ele é puro. Aleluia. Porque Satanás deturpou em nós a ideia de pureza em nossos dias. Ser puro é ser consciente do mal, é discerni-lo. Como eu disse, quem é puro tem muito mais consciência da maldade do que o próprio maldoso. Pureza ainda é o melhor e maior detector de maldade da vida. A pureza ainda é o maior detector de maldade na vida. Ou você sobe para estar com Deus, ou você vai ficar fazendo bezerros de ouro para adorar. Ou você vai adorar o que você conquistou, ou vai adorar o que você agalgou, ou você vai adorar o que você fez. Ou você sobe para estar com Deus, ou você vai adorar. Quer um conselho de amigo? Só fale de você quando perguntarem. Só fale de você quando perguntarem. Quando não perguntarem, continua. Por isso que eu acho que Deus amava tanto Davi, porque o maior tesouro que Davi tinha era a presença de Deus. Amém? Deus que tem coisas para fazer conosco, irmãos. Deus tem muitas coisas para fazer com essa casa. Meu Deus, o que eu mais ouço, às vezes eu fico apavorado, pastor Vanes, porque uma galera que está se mudando para Itajaí, dizendo: pastor, estou mudando para ir por causa da igreja. Eu fico: Deus, a minha oração tem sido: Deus, dá emprego para esse povo. Você que vem morar na cidade, deixa eu te dar algumas dicas. Para na faixa, irmão. Aqui a gente para na faixa. Amém? Mas eu sou Uber. Não para em qualquer lugar. Se você estiver procurando casa para alugar, anda na direita, não na esquerda. Te dá algumas dicas, não é? Não joga papel no chão. Por quê? Porque você veio para cá para ser bênção e para ser abençoado. Amém? Amém? Glória a Deus. E eu quero declarar, você que veio morar nessa cidade, principalmente por causa da igreja, eu quero declarar que Deus vai te surpreender aqui em nome do Senhor Jesus. E se você tiver que voltar algum dia para a tua terra, você vai voltar farto, abençoado, próspero, para ter que dar aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos. Amém? Itajaí é terra boa, irmão, é terra abençoada. Amém? Em nome de Jesus. Navegante é mais ou menos, mas não, estou brincando, é bom também. Balneário também. Itapema, está tudo certo. Pissarras, Penha, Ilhota, Gaspar, vai vindo. Mas igual Itajaí não tem, irmão. Esse cheirinho de bagre, ó. Cheirinho de peixe, aleluia.
Meu Deus, você passa ali na beira-rio, aquele cheirinho de sardinha, diz, mistério profundo. Mas será que foi Deus que te trouxe? Deus só te leva onde Ele pode te acompanhar. Deus não te leva onde Ele não pode te acompanhar. Se Deus está te acompanhando, foi Ele que te trouxe. Fica tranquilo, as coisas vão abrir para você. Sucesso na vida está em discernir o que você quer da vida, não o que você quer agora. Porque talvez você não esteja vivendo agora o que você quer da vida. Mas isso faz parte do propósito. Sucesso na vida. Olha que eu nem sou coach não. Eu vou te ajudar. Predico o pastor Jacques. Pastor Jacques é meu discipulador. Aleluia, né, Jacques? Jacques, o Anderson. Sucesso na vida está em discernir não o que você quer agora, mas o que você quer da vida. Porque o que você quer, o que você vive agora, vai contribuir ou não com aquilo que você quer da vida. Por isso, seja um bom homem agora. Seja uma boa pessoa, uma boa mulher agora, para você chegar no lugar que Deus tem para você. Amém? Amém? Você não precisa chegar no lugar. A vitória não está em concluir a caminhada e chegar lá. A vitória está no processo. Amém? Então, irmão, entenda isso. A presença de Deus é que vai te levar para esse lugar. Quem não está bem com Deus não está bem com ninguém. Amém? E se Deus começar a te dar, a te abençoar, fique esperto. O homem que eu sou agora contribui ou não com o homem que eu desejo ser. A pessoa que eu sou agora contribui ou não para aquilo que eu quero ser. Eu acho que até preguei isso aqui num domingo aqui na igreja. A Bíblia diz: brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Brilhar é bom ou não é? Brilhar é bom ou não é? É, mas só brilhar não cumpre o propósito. Você cumpre o propósito quando você ilumina, não quando você brilha. Porque brilhar, você pode estar brilhando para os outros, mas e não está iluminando os outros. Pegou? Pegou? Eu vou explicar. Você pode estar brilhando, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Brilhar para os outros é uma coisa, iluminar os outros é outra coisa. É como uma vela acesa é uma coisa, mas se tiver uma vela apagada e você pegar aquela vela acesa e acender aquela vela apagada, você não está brilhando, você está iluminando. O objetivo de brilhar é iluminar. Então eu não posso brilhar sozinho se eu não estou iluminando ninguém, porque aquela vela vai acabar um dia. Vai acabar um dia. Iluminar fala de acender os outros. Então, se você vive o ministério, por isso que eu falo de se importar. Moisés se importou com o povo. Deus fez uma proposta indecente para ele, e ele disse: não, Deus, eu não quero. Perdoa esse povo é teu. E ninguém queria o povo. Deus dizia: o teu povo. Moisés dizia: o teu povo é teu. Então, queridos, iluminar é você pensar em todos. Amém? Muitas pessoas têm negado a Cristo para ter uma vida melhor aqui na terra. Só que elas esquecem, André, que a vida delas não termina aqui na terra. Muitas pessoas têm negado a Cristo, deixado de servir a Cristo, deixado de estar com Cristo para viver melhor aqui na terra. Trocaram Cristo pelo namorado, por uma namorada, trocaram Cristo por prazeres, mas eles esquecem que a vida não termina aqui na terra. Por favor, entenda isso. A maior parte da sua vida não é na terra. Deus tem compromisso com a sua natureza. Não é só com o seu momento agora, não é só com a sua situação. Tem gente que para na nossa frente, como pastor, acha que a gente tem que resolver o problema da pessoa. Não, o meu compromisso não é com a sua situação, é com a sua natureza. O meu compromisso é pregar a eternidade para você.
para você não ficar só, para você sair dessa situação e entender que Deus tem eternidade para você. A situação a gente serve, abençoa, se puder ajuda, mas o objetivo não é se comprometer com a situação, é se comprometer com a natureza da pessoa. Amém? Amém, irmão? Aleluia. Então diga para alguém que está do seu lado: não abra a boca para reclamar, abra o coração para aprender. Abra o coração para aprender, abra a mente para aprender. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chega, irmão. Um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 13. Ele interrogou os seus discípulos, e Pedro teve uma revelação. Teve ou não teve? Teve, porque Jesus falou que ele teve. Ele disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Você Pedro, você entendeu. Você entendeu. Agora, a definição bíblica para a revelação. A gente fala muito aqui, né? Deus vai te trazer uma revelação para você. O que é uma revelação? A definição bíblica da palavra revelação é a transferência da verdade que Deus é e do que nele habita. Ter uma revelação é ter uma transferência da verdade daquilo que Deus é e daquilo que nele habita. E isso é ter uma revelação. Quando você tem uma revelação dada por Ele em você, é Ele revelando em você e não para você. O problema é que muitos de vocês, para não dizer todos, têm uma revelação, mas ela já ficou ou mística, ou ela já está enxertada de carnalidade. Como isso, pastor? Bota aqui para mim Gálatas, me dá 15 minutinhos. Gálatas capítulo 1, versículo de 11 a 16. Gálatas 1, de 11 a 16. Gálatas é fantástico. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar a seu filho em mim. Não foi para mim. Paulo está dizendo, ele revelou o filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei a carne nem sangue. Paulo está dizendo, Deus falou comigo, Ele revelou para mim, só que eu não fiquei perguntando, ele foi aprender, porque Paulo era um estudante das Escrituras. Paulo conhecia a Torá, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, um cara extremamente zeloso, por isso que ele perseguia a igreja. Ele achava que estava fazendo a coisa certa para Deus, perseguindo a igreja. Ele disse, mas quando Deus me revelou, eu não consultei a carne. Ele passou um tempo desintoxicando de toda a letra que ele tinha. Para quê? Para que a revelação de Cristo entrasse nele. Irmãos, eu quero pedir que você me entenda, por favor. Irmão, eu também sou teólogo, eu também estudo. Nós temos aqui estudos violentos no nosso domingo de manhã, o nosso Mevan Academy, as nossas escolas de discipulado teológicas. Só que deixa eu te falar uma coisa, quando você receber uma revelação de Deus, não consulte a carne, não consulte a carne, consulte alguém que está no Espírito também, porque eu vou te falar, onde Elias passava, o céu fechou. Quando Elias passou, o céu fechou.
Fechou por quê? Por causa de um falso avivamento. Parou de chover na hora. Então às vezes Deus me fala umas coisas, vem uma indignação profética na minha vida na hora. Quem me vê pensa que eu estou bravo, mas eu não estou bravo. É uma indignação profética. Só que a indignação profética não pode apagar a visão apostólica. Deus não falou nada para mim ficar com raiva de ninguém, bravo com ninguém, só para mim ficar zeloso com aquilo. Pedro, ele teve uma revelação porque realmente Jesus é o Filho de Deus. Só que ele não podia impedir Jesus de chegar na cruz. Você está me entendendo? Ele teve uma revelação, mas a revelação não poderia impedir Jesus de chegar na cruz. Porque a indignação profética não tira você do propósito apostólico. Você tem um propósito. Amém? Tem um propósito. Então às vezes a gente lê uma coisa, dá uma raiva. Eu tenho que respirar, deixar a mensagem cair dentro do meu coração, para depois pegar o microfone. Por quê? Porque na hora a minha carne surta. Porque Deus está falando isso, Deus está dizendo que a igreja está desviada. Só que Deus ainda diz: eu estou no meio dela. Eu tenho que entender que toda indignação profética não tira você do propósito apostólico, para o cumprimento das Escrituras. Amém? A provisão de Deus está onde? Na palavra. Lança o teu pão sobre. Pão é o que? Alimento. Palavra é água. O pão é o sustento, a água é a palavra. O sustento está na palavra. Se você tem uma palavra para viver nesse sustento, você tem capacidade de viver. Se você não tem uma palavra, não faça loucura. Tem gente que se baseia na minha história com a da Iraci. Eu e Iraci combinamos em casa quando a gente veio para Cristo. Meus tios queriam me dar emprego. Ela disse: não, Luiz, você não vai trabalhar, deixa que eu trabalho, você se dedica às coisas de Deus. Quem dizia: esse cara é louco, ia contra os princípios familiares, que o marido é o provedor, irmãos. Olha a confusão na minha cabeça. Quantas vezes o pastor sentou comigo e disse: Luiz, você tem que trabalhar, Luiz. Eu digo: pastor, Deus falou comigo. Falou com a Iraci: não, a Iraci não pode trabalhar, quem tem que trabalhar é você. Eu era o cara malandro da igreja, irmão, que botou a esposa para trabalhar e não trabalhava, mas eu tinha uma palavra. Meus tios ofereciam emprego, um cara foi lá e deixou um caminhão zero na porta da minha casa e disse assim: Luiz, trabalha de meia comigo, que a gente ganhar é meio para você, meio para mim. Eu olhava ele assim, fazia assim: não. Por quê? Porque eu não podia ter dinheiro naquele momento. Dinheiro na mão é vendaval. Mas essa é a minha história da Iraci. Você não pode pegar uma história, se você não tem uma palavra, e jogar o seu pão na água, e Deus está dizendo: não, porque o sustento não segue a palavra. Ou melhor, a palavra não segue o sustento, é o sustento que segue a palavra. Aí, qual era a ordem? Não junte maná para amanhã. Era a ordem ou não era? Não junte. Por quê? Porque ele apodrecia. Quem passava na frente da tenda, tem maná guardado aí, porque o cheiro da incredulidade vinha para fora. O cheiro da incredulidade de alguém que não ouviu o que Deus disse vinha para fora. Então vai chegar um tempo que Deus vai dizer: não junte. Mas vai ter um tempo que Deus vai dizer: junte tudo para que nada se perca. Quando Ele multiplica, quando Ele manda maná no deserto, Ele diz: não junte nada para amanhã. Amanhã tem de novo. Mas quando Jesus multiplica os pães, Ele diz o quê? Junte tudo para que nada se perca. Então vai ter tempo na sua vida de juntar, e vai ter tempo que Ele vai dizer: libera tudo. E a minha oração é que Deus esteja te falando para você: libera tudo. Aleluia, meu Deus. Libera tudo. Já teve tempo na minha vida que foi: libera tudo, não foi, Lapa?
O Lapa era o tesoureiro da igreja e eu era o pregador. Só tinha nós dois contando. O Lapa contava os recursos, contava as contas. E aí, de vez em quando, eu entrava, né, Lapa? Não era assim? Lapa está aqui, perguntei a ele. Eu disse, Lapa, quanto é que a gente tem? Ele disse, ai, Luiz, a gente tem que pagar isso. Eu disse, não, é que Deus está mandando eu dar. Quantas vezes, não foi? Quantas vezes? Hã? Quantas vezes eu pegava o dinheiro que entrava todo na igreja e dava para alguém? Quantas vezes? Deus estava nos ensinando a depender dEle. Mas isso foi para um tempo. A presença de Deus equilibra, ensina você. Tem hora de juntar e tem hora de soltar. Vai chegar um tempo na sua vida que Deus esguarda tudo. Vai chegar um tempo que Deus vai passar um arrastão em você e vai dizer, entrega tudo. Para quê? Porque eu quero te liberar. Você vai entrar num novo nível, num novo lugar, num novo ambiente. Então você precisa entender. E daí? Não consulte a carne. Porque se você chegar para alguém e dizer assim, ó, Deus, e o Lapa segurava e dizia assim, foi Deus que falou mesmo, né, Luiz? Eu digo, foi. E ele acreditava e soltava. Por isso que hoje, quando o financeiro se reúne, quando os irmãos que trabalham no financeiro se reúnem, pô, a gente precisa pagar isso, precisa pagar aquilo. O que é que eu digo, mano? O que é que eu digo para o meu filho, para o meu sobrinho? O que é que eu digo para vocês? Deus vai trazer. Mudou ou não mudou? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Nosso problema era R$1.500 para pagar o galpão. Hoje é 500, 600, 1 milhão por mês para fazer a obra de Deus. O que é que mudou? Não mudou nada. Só mudou quantias. Só mudou números. A dependência é a mesma. Entenda o que Deus está falando contigo. O nosso problema há 20 anos atrás era R$1.500 para pagar o aluguel. Um mês pagava a conta da minha casa, outro mês a conta da igreja, outro mês a conta do Lapa. Um mês pagava a minha casa, outro mês. Aí a gente tinha um carro. Vamos fazer o CD, vamos fazer CD do Luiz. Vamos fazer do CD do Luiz para vender. O carro era do Lapa. Aí Ulisses mais 2 irmãos foram em São Paulo comprar CD. Na volta o irmão veio dirigindo, tombou o carro. O carro deu PT. Cadê o seguro? Não tem seguro. Eu estou lá em Blumenau. Ulisses, aí fomos lá, eu e o Lapa de madrugada. Fomos chorando dentro do carro. Lá em Curitiba, os 3 no hospital. Ulisses olhou para mim do hospital, todo enfaixadinho, e disse assim, Luiz, os CDzinhos ficaram tudo no chão. Não foi, Lapa? E agora? Não tinha nem dinheiro para o guincho, irmão. Você conhece as nossas fotos, mas você não conhece a nossa história. Você não conhece as histórias de dependência de Deus. Dinheiro é a parte mais barata do ministério, irmãos. É a parte mais barata. Aleluia. Então entenda, Deus está te ensinando. Está te ensinando a viver com pouco, porque quando passar milhões por ano na sua mão, você não vai se perder, você não vai desviar, você não vai ostentar, você não vai querer comprar e vender ninguém. Vai passar milhões. Os CDzinhos ficaram tudo no asfalto aquele dia, né, Liz? Tudo, mas hoje nós temos 37 livros, 5 são best-seller. Vende milhares de livros todos os meses. Livros traduzidos em inglês e agora até em japonês. Ei, deixa eu te falar, esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Solta esse leão que está aí dentro, homem. O que eu faço? Não consulte a carne e nem o sangue. Paulo disse, Deus falou comigo, eu não consultei a carne. Deus revelou Cristo em mim. Tinha gente que ia embora da igreja, dizia, não dá para dar nada para ele, eles dão tudo para os outros.
Ah, pastor, eu queria te dar isso, mas eu dou para vocês, vocês dão para os outros. Eu digo, então não dá, irmão. É assim que nós aprendemos a servir a Deus, irmãos. Não tente aperfeiçoar a carne. Tem gente que começa no espírito e termina na carne. Paulo falou isso aos Gálatas no capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ele diz: Gálatas, insensatos, vocês começaram no espírito, estão terminando na carne, querem circuncidar de novo. Não, irmãos, nós começamos no espírito e nós vamos terminar no espírito. Com dinheiro ou sem dinheiro, com templo ou sem templo, com carro ou sem carro, nós vamos continuar no espírito. Queremos aperfeiçoar a carne, recebemos no espírito, mas queremos discernir na carne. Aí fica, o que é que tu acha? Você não acha nada, você não tem o direito de achar nada. Você tem que acreditar no que Deus te disse, e o que Deus te disse é verdade absoluta. Ele te falou, é verdade absoluta. É assim que acontece. Por isso que Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, você vai ver Paulo em Gálatas, todos os capítulos falando da carne e do espírito. Gálatas 4, 21 a 31, Paulo está dizendo: aquilo que nasce na carne persegue aquilo que nasce no espírito. Por isso não faça nada na carne, não faça nada para levantar, para ajudar Deus. Deus não precisa da sua carnalidade. Deus precisa que você creia no que Ele disse. Ele falou e vai acontecer. Seja puro naquilo que Deus te disse. Não inventa moda. Gálatas 5, 17 ou 21. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões e as suas concupiscências. Os que são de Cristo sacrificaram a carne, crucificaram ela. Ele não pensa mais na carne. Ele não pensa só em lesar, e não pensa só nele. Não, irmãos, nós precisamos entender. E Paulo termina Gálatas no capítulo 6 dizendo: olha, o que semeia na carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito colhe a vida eterna. Querem se gloriar na sua carne? E sabe quem se gloria na carne? Depois você lê Gálatas 6, 12 a 15. Quem se gloria na carne coloca peso sobre as pessoas. Gálatas 6, bota 12 ali, Gálatas 6, 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardaram a lei, antes querem que vos circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de vosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. Um líder carnal, ele oprime as pessoas. Ele coloca peso sobre as pessoas que nem ele mesmo carrega. Ele coloca obstáculo na vida das pessoas para que elas sejam salvas por princípios que nem eles foram. Nós somos chamados para viver no Espírito, irmãos. Para viver no Espírito. Eu oro para uma igreja que vai despertar da carne. Levanta a poeira, sacode os pés e se levante da carne. Deus está te chamando para um despertamento, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus está te chamando para um despertamento? Então fica de pé comigo. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Across the silver streams of light we drift so far. Two souls in zero gravity, chasing every star. Every glance a nova, every touch a comet's flame. Orbiting each other, yeah, the universe feels tame. Planets spin in silence, galaxies collide, but your heartbeat is the gravity I cannot hide. Galactic hearts collide, riding meteor tides. In your orbit, I'm weightless with nothing left to hide. Starlight in our eyes, time itself divides. Yet through cosmic oceans, I'm forever by your side. Celestial whisper softly like stardust in the air. A melody of constellations, and I find you there. We Muitos confiam em seus carros. Eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior.
eu sou só teu, eu sou só teu. Muitos eu confio no Senhor, pois tenho selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou, sim, só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Dê um aplauso ao Senhor. Eu vou pedir para você se assentar só para a gente servir a ceia para ir embora. Muitos confiam em seus carros. Eu confio no Senhor, pois tenho selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou. Sobe, sobe. Só teu. Eu sou. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10, a Bíblia diz que Abraão, embora estivesse na terra da promessa, habitava em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele esperava algo superior, a cidade que descia do céu, a nova Jerusalém, a qual
Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão já estava na terra da promessa, habitando em tendas. Ele não fez nada sólido, ele fez tudo transitório, porque ele sabia que ele aguardava algo superior. Por isso que cristianismo não começa em Mateus, começa em Gênesis, porque o primeiro a ver a Nova Jerusalém foi o pai Abraão. Abraão não hesitou em matar o seu filho. A Bíblia diz em Hebreus 11, 17 a 19. Abraão não hesitou em sacrificar Isaque, porque ele cria que Deus ressuscitaria dos mortos. Ele foi o primeiro a acreditar em ressurreição. Aleluia. E a Bíblia ainda diz que Abraão, ele habitava em tendas, porque ele cria que viria uma cidade que se estabeleceria. Abraão, Gálatas 3, versículo 8, diz que tendo as escrituras previsto que Deus salvaria também os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe quem foi o primeiro a ouvir o evangelho? Foi o pai Abraão. Foi o pai Abraão. Cristianismo não começa em Mateus, porque ele é antes da fundação do mundo, irmãos. Tudo aponta para ele, para Jesus. O culto é dele, a ceia é em memória dele, a adoração é para ele. Deus deixou claro, ele disse: esse é meu filho amado, a ele ouve ele. Ouve ele. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em Itajaí. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou. Diga para ele isso com toda a sua força. Diga para ele com toda a sua força. Eu sou só teu. Eu sou. Tirar meus olhos do meu amado, do meu amado. Nem milhares de anos vão tirar meus olhos. Entra nele, entra nele, entra nele, entra nele. Do meu amado. Tirar meus olhos.
Shoriala mandara la baraba shora la la. Shora la la bakara la mandala la la ba shora la la. Hey! Hey, Jesus! Deixa essa porta aberta para os irmãos ceiarem junto com a gente. Sim, deixa a porta aberta para nós ceiarmos juntos. Fique de pé todos. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Uma comida eu tenho para comer. É fazer a vontade do meu Pai. Dói, dói. É difícil? É. Mas eu não tenho escolha. Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha.